Fala, primeirão, beleza? Hoje, quarta-feira, vamos dar início, ou melhor dizendo, sequência às correções no nosso caderno Mais Atividade, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as atividades da página 30 até a página 35, beleza? DJ, por favor, abaixa o som, DJ. Isso. Então, galera, é muito importante que vocês enviem as atividades nos prazos estipulados. Então eu vou dar até sexta-feira para que todas as atividades... Sim, você, alô? Você mesmo, que não mandou ainda as atividades, envie aqui para a plataforma, beleza? Então estou aguardando. Então vamos, sem demora, mudou a produção. Pronto, galera, estamos agora na questão 30. Obrigado, produção. Na página 30, vamos para a questão 10. Mas não é uma conduta extraordinária e, por assim dizer, selvagem, ocorrer todo o povo a acusar o Senado em altos brados e o Senado, o povo, precipitando-se os cidadãos pelas ruas, fechando as lojas e abandonando a cidade? A descrição apavora. Responderei, contudo, que cada estado deve ter costumes próprios, por meio dos quais os populares possam satisfazer a sua ambição. O desejo que sentem os povos de ser livres raramente prejudica a liberdade, que nasce da opressão ou do temor de ser oprimido. Sejamos, portanto, ávaros de críticas ao governo romano. Atentemos para o fato de que tudo o que melhor produziu esta república provém de uma boa causa. Se os tribunos devem a sua origem à desordem, essa desordem merece encômios, pois o povo, desta forma, assegurou a participação no governo. E os tribunos foram os guardiões das liberdades romanas. Com base no contexto e nos conhecimentos sobre a sociedade renascentista, é correto afirmar que o pensamento de Maquiavel, está na tela, inspirou-se nas formas clássicas, especialmente romanas, idealizando-as para afirmar que os conflitos entre os poderosos e o povo contribuem para a ampliação das liberdades republicanas e que os modos desses conflitos dependem dos costumes políticos dos povos. Beleza? Isso daí estava bem claro aqui no texto, nesse trecho do texto. Questão 11. Daqui nasce um dilema. É melhor ser amado do que temido, ou o inverso? Respondo que seria preferível ambas as coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, ter as duas coisas, né? Parece-me muito mais seguro ser temido do que amado, se puder ser uma delas. Pois bem, os homens hesitam menos em prejudicar um homem que se torna amado do que o outro que se torna temido, pois o amor mantém-se por um laço de obrigações que, em virtude de os homens serem maus, quebram-se quando surgem ocasiões de melhor proveito. Mas o medo mantém-se por um temor do castigo que nunca nos abandona. Contudo, o príncipe deve-se fazer temer de tal modo que, se não conseguir a amizade, possa pelo menos fugir à inimizade, visto haver a possibilidade de ser temido e não ser odiado ao mesmo tempo. O documento embasa. Por favor, produção, muda a tela. Página 32 na tela, galera, vocês viram que eu marquei a questão D, a solução para os problemas que a burguesia mercantil enfrentava, Página 32 na tela, vocês viram que eu marquei a letra D, galera. Solução para os problemas que a burguesia mercantil enfrentava, pois essa necessitava do poder real forte para efetivar uma política econômica que garantisse as suas possibilidades de expansão. Foi como eu falei lá nas aulas, né, sobre o absolutismo, que vai acontecer uma aliança entre a burguesia, né, e o rei, o monarca, onde a burguesia irá financiar o governo do monarca em troca de proteção. Pois bem, o advogado Nicolau Maquiavel trabalhou no governo de Médici, obtendo experiências que inspiraram a escrever as suas obras políticas.
viveu num turbilhão dos acontecimentos políticos na Itália no apogeu do Renascimento. Em seu livro O Príncipe, de 1513, estabeleceu os princípios básicos do Estado moderno, elaborando um tratado sobre o poder nos Estados, tendo como base a ação humana empírica. Além disso, preparou o caminho para o poder absoluto do príncipe. Comente a concepção de Maquiavel sobre como deve atuar um governante para fortalecer o seu poder. Estamos na questão 15, galera. Então, o governante deveria ter plena autonomia, e com aquele lema, os fins justificam os meios, não importa se tiver que roubar, que ele roubasse, que se tivesse que matar, que ele matasse, o objetivo era chegar, aonde ele desejasse, no topo. Pois bem, e por meios da utilização da força para se manter no poder, se tornando temido, mais temido do que amado. Beleza? Vamos para a questão 16. É isso. O inglês Thomas Hobbes, o autor do Leviatã, partiu inicialmente de uma análise da condição humana e chegou à conclusão que, no estágio natural, o homem é essencialmente mau, com base em uma visão especulativa da pré-história humana, Hobbes afirmou que o estágio primitivo natural era marcado por disputas constantes e o estado de caos era imperativo. O que representa o Leviatã na obra de Thomas Hobbes? O Leviatã, galera, é um monstro bíblico inspirado na mitologia fenícia. O Estado, ele é tido como um monstro. E o rei, acima de tudo e de todos. O corpo representava o povo e a cabeça, os pensamentos do monarca, as estratégias, as decisões. Beleza? Na mão direita, temos uma espada que significa a guerra. E o cedro na mão esquerda, o poder real. Beleza, galera? Vamos para a questão 17. A consolidação da monarquia francesa. A monarquia fortalecida dos estados modernos foi chamada de absolutista, ou seja, passou por um processo de centralização política sobre o absolutismo. Assinale a soma das proposições corretas. 1. Com a formação dos estados nacionais, os reis passaram a dispor de recursos para a formação de exércitos regulares? Verdadeiro. Então assinala aí a 1, tá na tela, assinala você também. 2. O regime absolutista estabeleceu a última demarcação já vista de fronteiras entre os países europeus? Não, nada disso, porque vocês vão ver, Vocês vão ver ano que vem, no segundão, vocês já viram lá no 8º ano, na Revolução Francesa, na Era Napoleônica, que irão demarcar fronteiras. Bom, 4. O absolutismo foi construído por meio de uma crescente e complexa burocracia real? Sim, concordo. Não é? Questão 8. O absolutismo e os estados nacionais são sinônimos. Não há Estado nacional sem a adoção de um regime absolutista. Não, aí eu não concordo. Questão 16. Apesar do crescente controle promovido pelos reis absolutistas, as cobranças de impostos eram ineficientes e mais desorganizadas do que os estados feudais. Eu também não concordo com essa. Então ficou só a 1 e a 4. Então, total de 5 pontos. Beleza, galera? Mas, professor, por que você só não concorda? Porque nós vimos que o seguinte, apesar de crescente o controle promovido pelos reis absolutistas, a cobrança de impostos ela se deu muito bem na Inglaterra. Então, vejam só. Então, a gente não pode tirar e falar que foi pior do que no governo feudal, ou as cobranças no Estado feudal. Não pode. Beleza, galera? Então, é o seguinte... Vamos para a página 33. Ou melhor dizendo, vai ficar 1, 2... Não, vamos para a página 33. Então, produção, 33, por favor. Página 33 na tela, questão 18. A frase no quadro a seguir teria sido dita por Luís XIV, e muito já se discutiu se o Rei Sol francês a teria realmente pronunciado, e que, pese
a ela simbolizar o espírito do absolutismo, onde a glória do rei e o bem do Estado eram os princípios inseparáveis. Analise as assertativas abaixo. Então, a 1. O reinado de Luís XIV durou mais de 50 anos, fundado no absolutismo monárquico. O rei controlava a política e os assuntos do Estado, a economia, a sociedade e até mesmo o modo da nobreza se vestir. Ele incentivava as artes, pois considerava-se também assunto de Estado. Correto. 2. O poder absoluto e a centralização administrativa eram objetivos de Luís XIV. Ele fez o Estado francês se tornar ateu e laico. A ideia era acabar com a influência que a Igreja Católica tinha no meio da nobreza, para que o rei não tivesse que perder fatias do seu próprio poder. Aqui é falso. Questão 3. Luís XIV seguia a tradição da dinastia capetiana, adepta à ideia de que o rei faz alguma coisa, para não dizer que o rei faz tudo. Após a coroação, ele anunciou que comandaria o Estado por si mesmo e que solicitaria a opinião dos seus ministros apenas quando julgasse necessário. Verdade. Luís XIV fez uma reorganização administrativa, econômica, política e militar. Se dedicou às coisas como fortificação das regiões fronteiriças, o fortalecimento da marinha de guerra e a criação de academias e a elaboração do primeiro mapa da França, a construção do Palácio de Versalhes, uma vitrine cultural, científica e política da França. Foi por ele acompanhada de perto. Então eu marquei aí, vocês viram a 1, a 3 e a 4, só a errada, só a falsa é a 2. Então seria a letra C, beleza? Aqui eu tenho Filipe II da Espanha e Luís XIV da França. No século XVI e XVII, pois bem, nos séculos XVI e XVII, marcaram onde é que eu estou aqui? Século XVI, marcaram a afirmação do absolutismo político na Europa, embora com particularidades de cada reino. 2 exemplos de reis absolutistas são Felipe II, cujos domínios eram tão vastos que se dizia que neles o sol nunca se punha, e Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Indique 2 medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do absolutismo político e 2 fatores que funcionaram como resistência ao processo de centralização política. Então vejam, a formação de um exército profissional assalariado, liderado pelo rei, e o direito divino do representante, que era o monarca, o representante de Deus na terra. Beleza, galera? Paramos aqui, na próxima aula daremos sequência e finalizaremos essas atividades, beleza? Então é só aguardar que eu já estou voltando para terminar a correção. Não esqueçam de enviar as atividades pela nossa plataforma ou pelo e-mail do professor André Tavares. Valeu!